Fala, conhecedores! No vídeo de hoje vamos desvendar a história do Vlad III, ou como conhecido pelo cinema, o verdadeiro Conde Drácula. Raramente na tradição do gênero de terror, quer na literatura, quer no cinema, um personagem teve tanto impacto quanto o Conde Drácula. Então, você ficou curioso? Venha comigo desvendar a história de Vlad III. Então pegue uma pipoca, um refrigerante e me acompanhe nessa história de terror. O Conde Drácula, como é grandemente conhecido, foi criado e desenvolvido pelo escritor irlandês Bram Stoker, em um romance homônico publicado em 1897. Para escrever o livro, Stoker debruçou-se sobre o estudo de lendas e narrativas populares do leste europeu, em especial da região de Cárpatos, que integra parte dos atuais países da Romênia, Ucrânia, Polônia, Eslováquia e Hungria. Essas lendas implicam uma mistura de história de um vampiro com o satanismo e remetem também a um personagem real que viveu no período da Idade Média, nascida na Transilvânia, região romena. Seu nome era Vlad III, nascido em 1431 até 1470. A história de Vlad III é considerada uma das mais curiosas e cruéis da história. O sobrenome romeno de Vlad III era Dracuela, que significa algo próximo de filho do dragão. Isso porque seu pai, Vlad II, pertencia a uma seita religiosa cujo símbolo era o dragão. Por essa razão, Vlad III também ficou conhecido como Vlad Dracul, ou simplesmente Drácula. Tanto Vlad III quanto seus antepassados estiveram em guerras sangrentas contra os povos vizinhos, sobretudo húngaros e otomanos. Esses últimos tentaram expandir os seus domínios em direção ao leste europeu, após terem dominado a cidade de Constantinopla em 1453, e entraram em um longo conflito com os romenos. Vlad III era príncipe e também ficou conhecido como Vlad Tepes, tendo reinado sobre uma região específica da Romênia chamada Valáquia. Durante sua estadia no poder, os guerreiros das outras nações que eram capturados pelos romenos sofriam torturas e mortes carregadas de extrema crueldade. Os procedimentos, segundo consta em alguns livros dedicados à investigação da vida de Vlad III, iam desde mutilações das mais variadas partes dos corpos, até decapitações e, sobretudo, o método que o deixou famoso, o empalamento. Esse último procedimento consistia no depósito do corpo de uma pessoa viva sobre uma estaca de madeira. O ponto da perfuração geralmente variava, ou no umbigo ou no ânus. A morte era lenta, dolorosa e agônica. Há uma história que diz respeito ao modo como Vlad Tepes eliminou seus inimigos políticos. Conta-se que o príncipe organizou um banquete para os outros nobres do território romeno, e no momento em que os servia, os soldados de Vlad entraram no recinto, ataram os nobres, viraram-nos de barriga para cima e empalaram-nos lentamente. Há ainda a lenda que diz que o príncipe, enquanto seus convidados eram mortos, bebia-lhes o sangue. Em razão dessas e de outras crueldades, Vlad III tornou-se um personagem temido e lendário, e posteriormente passou a associar a sua figura a seres mitológicos e demoníacos. O episódio de beber o sangue dos inimigos logo passou a remeter Vlad ao imaginário do vampirismo,
que foi aproveitado por Bram Stoker. Vlad III Drácula nasceu em 1431, no coração da região romena da Transilvânia. Ele foi o segundo filho do nobre Vlad II Drácula. Ele cresceu em um mundo de imensa estabilidade, em uma região da Europa cristã sob ameaça contínua da invasão otomana, após a queda de Constantinopla em 1453. Aos 11 anos, Vlad III foi feito refém pelo Império Otomano, junto ao irmão Radu, para forçar a lealdade de seu pai, que era o governador da Valáquia. Em 1447, seu pai foi assassinado por ordem de John Hyund, o governador da Transilvânia, importante figura militar e política da Hungria. Naquele mesmo ano, Hyund enterrou vivo seu irmão mais velho, Micéas II, mas Drácula escapou e reinou na Valáquia por um curto período do outono de 1448. Depois, governou novamente entre abril de 1456 e julho de 1462, e por fim em 1476 até sua morte naquele mesmo ano. A lenda de Drácula como combatente sanguinário e astuto flagelo dos otomanos foi estabelecido em junho de 1462. Depois de diversas tentativas fracassadas de capturar o príncipe rebelde, o sultão otomano Mehmed II, em 1432, cada vez mais impaciente, reuniu e comandou pessoalmente um exército de 90 mil soldados na Valáquia. Mas o ímpeto e o moral daquele cerco impressionante sofreram um duro golpe quando o exército turco se aproximou da cidade de Tarkoviste, na atual Romênia, e se deparou com uma cena horripilante. Em uma área de cerca de 1,5 km, 23.844 membros do exército otomano anterior de Mehmed, feitos prisioneiros, haviam sido empalados em semicírculos. Com o calor do verão, o mau cheiro da morte era tão insuportável, exceto para as aves de rapina que se alimentavam dos soldados vivos e mortos, e se aninhavam sobre os crânios e cadáveres mais antigos. O bosque macabro desestruturou as forças de Mehmed, e os soldados de Drácula, utilizando disfarces e táticas de guerrilha, passaram meses eliminando pouco a pouco os oponentes, até que os sobreviventes finalmente bateram em retirada. Atualmente, muitos dos atos de crueldade de Vlad poderiam ser definidos como ações de um sociopata altamente funcional. Além do tratamento destinado aos soldados, Vlad sacrificava animais para privar os inimigos de transporte e alimento. Também praticava guerra biológica, incentivando pessoas que sofriam de lepra, sífilis, pestes e tuberculose a vestir roupas turcas e se misturar com os soldados inimigos. Outro episódio ocorrido na esfera privada também apresentava elementos de malícia puramente patológica. Em um desses casos, enfurecido pelo que considerou ser falta de respeito dos embaixadores italianos, que não retiraram os solideus diante da sua presença, ele simplesmente pregou os gorros da cabeça deles. Em outra ocasião, Vlad convidou uma multidão de anciões, pobres, doentes, cegos e pessoas com deficiência física para um grande banquete em um restaurante de Taskoviste, apenas para enclausurá-los e queimá-los vivos. Ele depois comemorou o evento como sendo a eliminação dos socialmente inferiores. Mas Vlad era um vampiro? Essa é a pergunta que muitos até hoje têm. Aparentemente, Drácula não tinha o costume de beber sangue. E com tantos mortos, haveria litros e litros disponíveis, se ele quisesse. Mas existe uma história que diz que depois de queimar um subúrbio da Transilvânia e empalar os prisioneiros, Vlad sentou para jantar enquanto observava seus homens cortarem os membros das vítimas. E, conforme o relato, ele embebia o pão no sangue das vítimas, uma vez que ver o sangue humano lhe dava coragem. Detalhes aparentemente reais como este alimenta a produção e venda em massa de panfletos que propagaram sua lenda após sua morte. Embora acredite-se que Bram Stoker, que leu sobre o príncipe romeno antes de escrever Drácula no ano de 1897, teria baseado o protagonista do seu livro nele, não há documentos que confirmem isso.
As anotações do escritor para o livro incluem menções sobre Drácula, mas o relato histórico de onde essas anotações foram retiradas menciona apenas o seu nome, e não os fatos que tornaram o príncipe tão conhecido. Bom, então como foi o fim da vida de Vlad? Vlad provavelmente morreu no fim de dezembro de 1476, quando havia acabado de iniciar seu terceiro mandato como governante, em meio a um confronto com as forças turcas e de seu rival romeno Basarab III Laiotala. Um cidadão turco foi contratado para se fazer passar por um dos seus servos e aparentemente o atacou pelas costas. Vlad foi valentemente defendido por seu guarda-costa, até ser finalmente assassinado e decapitado. Os turcos levaram sua cabeça para Constantinopla e a pregaram em um lugar alto, como um ato de vingança final. Os monges locais encontraram seu dorso em um bosque perto de Bucareste, hoje capital da Romênia, e o levaram para sua cripta no monastério da ilha Snagov, em tributo à sua reputação de grande defensor, quase solitário, da cristandade europeia. Mas os russos do seu tempo o consideravam um herege, por ter abandonado o cristianismo ortodoxo para adotar o catolicismo romano. Por tudo isso, surgiu a suspeita de que ele não descansaria tranquilo em seu túmulo. Assim nasceu a primeira versão da lenda do vampiro. Bom, depois de ter acompanhado a história deste homem extremamente sanguinário, você deve estar perguntando qual foi o legado e o que aconteceu após a sua morte. Há atualmente duas vertentes aparentemente opostas. Uma delas é a do tirano sanguinário. Os panfletos horripilantes sobre seus atos hediondos se tornaram um sucesso de vendas nos séculos XV e XVI. Com isso, o Drácula da vida real ofereceu um exemplo intrigante de um gênero de terror popular, muito antes da era dos romances, uma espécie de entretenimento obscuro baseado na realidade provavelmente lida às escondidas. A outra vertente é a do herói nacional. Durante grande parte do século XV, quase nenhum governante da cristandade europeia se dispôs a lutar contra seus maiores inimigos políticos e religiosos da época, os turcos muçulmanos. O poderoso Império Otomano havia tomado o antigo local sagrado de Constantinopla em 1453 e sitiado as entradas de Viena, na Áustria, em 1529. As campanhas de Drácula contra Mehmed II foram, em parte, o resultado da posição geográfica da Romênia, e quase com toda certeza foram tão pragmáticas quanto as várias batalhas que se travou e as atrocidades que cometeu contra cristãos, incluindo uma série de assassinatos de monge. Mas sua condição de salvador da cristandade romena foi duradoura e extraordinária. O escritor e historiador Richard Sang contou mais detalhes para a revista BBC sobre a história de Conde Drácula, na qual você mesmo pode procurar. Então galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva aqui no canal. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.